Estamos voltando do intervalo, é o WW, conosco agora aqui na bancada Lourival Santana. Boa noite, Lourival. Boa noite. A Venezuela convocou o embaixador dela no Brasil, Manuel Vadel, para consultas, fazendo críticas a Celso Amorim, o principal assessor internacional do presidente Lula. O governo do ditador Nicolás Maduro afirma que esse assessor especial de Lula, Celso Amorim, aspas, age como mensageiro do imperialismo, fecha aspas. Reportagem de Luciana Tadeu. O governo venezuelano chamou de grosseiras interferências as declarações de Celso Amorim sobre a situação política no país vizinho. O ex-chanceler reafirmou que Lula não reconhece a reeleição de Maduro e que o processo não foi transparente. Segundo Amorim, a Venezuela não cumpriu o prometido, já que não publicou as atas com os resultados detalhados da votação. E, por isso, houve uma quebra de confiança. A relação entre Brasil e Venezuela degringolou desde as eleições em que Maduro foi declarado vencedor, em meio a denúncias de fraude e ampla rejeição da comunidade internacional. No comunicado divulgado nesta quarta-feira, o governo venezuelano afirma que Amorim tem se comportado como um mensageiro do imperialismo norte-americano e diz que o assessor do presidente Lula tem se dedicado a emitir juízos de valor sobre processos que correspondem somente aos venezuelanos. Num gesto de represália, Maduro convocou seu embaixador no Brasil para consultas. Além disso, também convocou o número 2 da Embaixada Brasileira em Caracas para repudiar as declarações de Amorim. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, afirmou que será apresentada uma moção para declarar Amorim persona non grata. Num comunicado, Rodrigues disse: ou ele nos respeita ou faremos com que nos respeite. O venezuelano disse ainda que nos contatos durante as eleições em julho deste ano, Amorim se comportou mais como um enviado de Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional norte-americano, do que do presidente Lula. Lourival, é impossível a gente fugir à ironia quando a gente aborda a atividade lá fora do Celso Amorim, principal assessor internacional do presidente Lula. Ele teve a sua forma de participação no conflito no Oriente Médio, o presidente Lula é considerado persona non grata lá. Agora ele tem a participação muito intensa, inclusive nas questões que envolvem o regime venezuelano, acaba sendo declarado, ou se propõe que seja declarado persona non grata na Venezuela. Para um diplomata profissional isso aí deve ser alguma coisa constrangedora. Não deve ser muito bom para o currículo. Mas no caso da Venezuela, é o preço de não assumir uma posição, né? Porque, assim, o Celso Amorim, aparentemente, olhando para os resultados da missão dele, ele foi para lá para confirmar o resultado oficial. As declarações que ele dava mostravam que ele estava tentando reunir condições para dizer que as instituições venezuelanas funcionam. O próprio Lula falou sobre as instituições venezuelanas e tal, como se houvesse instituições na Venezuela. Instituições pressupõem separação de poderes. Isso não existe nas ditaduras, não existe na Venezuela há muitos anos já. Só que a gente aqui no Brasil, né, nós aqui, talvez outros integrantes da imprensa brasileira, não sei, e, sobretudo, a oposição venezuelana, né, conseguiu, com tanta experiência com fraude na Venezuela, conseguiu dar um checkmate na fraude, né, subiu para um site as atas e tal. E aí, o Lula não conseguiu fazer o gesto dos Estados Unidos, da Europa... Ou do Chile. Do Chile, de dizer assim, não, isso aí foi uma fraude, eu não reconheço esse governo. Não conseguiu fazer isso porque há 25 anos ele reconhece as fraudes, as arbitrariedades cometidas pelo chavismo na Venezuela. Então, ele não conseguiu fazer isso, mas também não conseguiu reconhecer. Né? Então, ele falou assim, não, se um dia vocês me mostrarem as atas, tá tudo certo. Né? Tá faltando só as atas. Se vierem as atas, a gente confirma. Talvez na esperança de que as atas pudessem ser fraudadas. Mas, de acordo com os especialistas da ONU, elas não podem ser fraudadas porque elas têm um QR Code, uma assinatura única. Isso é o que diz o relatório
dos especialistas da ONU. Então, diante desse impasse, a Venezuela ficou com uma boa saída. Eu concordo com o Nicolás Maduro em duas questões. Primeiro, um país não pode exigir do outro que mostre atas de votação. Isso é uma ingerência nos assuntos internos. Ou um país fala, isso foi uma fraude, ou fala, isso foi uma eleição justa e limpa. Não dá para falar assim, eu quero examinar as atas. Um outro país não tem esse direito, não tem esse poder. Esse é o primeiro ponto? O primeiro ponto. Esse foi o primeiro. O segundo? O segundo é que o Brasil realmente não tem coerência em aceitar Cuba, Irã, Arábia Saudita, China, Rússia, Egito, Etiópia, nos BRICS, e não aceitar a Venezuela por ter cometido uma fraude eleitoral. Todos esses países ou fazem fraudes eleitorais ou nem fazem eleições. O que nós vamos fazer, Caio e Daniel? William, nada. Nada. Daniel. No curto prazo, no curto prazo é isso. Hoje Palácio Planalto e próprio Itamaraty mudos, assim, muito calados. Não pretendem, pelo menos no curtíssimo prazo, reagir à mesma altura, de chamar a embaixadora, uma embaixadora nossa lá brasileira em Caracas, não pretendem chamar, não pretende soltar nota, nada, vai fazer nada. Agora sim, claro, a justificativa no bastidor é porque não pretende escalar. E acham que qualquer medida que fizer vai levantar a bola para o Maduro reagir e vai ficar uma crise sem fim. Mas para te responder, por hora, nada. Daniel. O Caio deu a resposta curta e grossa, eu só vou elaborar um pouquinho mais sem partir para outra linha, mas o que se comenta aqui no governo Lula é o seguinte, o chavismo sempre buscou, historicamente sempre buscou, inimigos externos para canalizar apoios internos. Isso é clássico do regime chavista, não tem funcionado mais como funcionou antigamente, está muito desgastado, mas por força de hábito, o Nicolás Maduro continua fazendo isso. A bola da vez é o Brasil. Por que é o Brasil? Na avaliação do Itamaraty, porque o Brasil impôs à Venezuela a principal derrota efetiva do regime Maduro, no olhar do Itamaraty, eu repito, desde as eleições fraudadas de 28 de julho. Por quê? Porque Maduro baixou em Kazan de forma imprevista e imprudente, tentou virar a mesa ali na filiação aos BRICS e foi o Brasil responsável por dizer não. Então o Brasil virou o grande vilão de Caracas sob essa ótica. Então quem impôs isso foi o Putin, né, Daniel? Porque ele aparecer de forma inesperada e imprudente no território russo, eu acho que tinha um joguinho combinado ali. E uma esperança provavelmente calcada no próprio Vladimir Putin, que o Brasil dissesse ou deixasse de dizer fosse pelo anfitrião de alguma forma ou mudado, atenuado, foi. Porque Maduro discursou naquela enorme mesa e se declarou membro da família. Mas desculpa te interromper, Daniel. Afinal, os BRICS, segundo Maduro, os BRICS têm o B de Bolívar, né? Mas, resumindo, o que se diz aqui no governo Lula é que, de agora em diante, não havendo nenhuma mudança de rota e ninguém espera objetivamente que haja, nem até 10 de janeiro, nem depois, que é quando vira o mandato presidencial, é adotar o modo Nicarágua nas relações com a Venezuela. Isso significa o quê? Romper? Não, ninguém está analisando romper as relações diplomáticas com a Venezuela, mas adotar uma postura de semi-congelamento, de distanciamento, um nível político muito baixo nas interlocuções e sem nenhum contato mais direto entre altas autoridades. É isso que está mais ou menos desenhado. Lorival, para a gente amarrar essa parte do nosso programa, a gente tem, acho que, a obrigação de tentar dar uma perspectiva no que possa se antecipar de comportamento da Venezuela daqui para frente. Isso. Não só em relação ao Brasil. É um governo que está muito fragilizado, já fez vários expurgos internos, trocou todo o comando das Forças Armadas, da inteligência militar e civil, depois dessa fraude eleitoral que realmente expôs a fragilidade, a impopularidade do regime e isso balançou o regime internamente. Os sinais são essas trocas todas de líderes importantes na área de segurança. E, diante dessa fragilidade, o fato de o Lula, que foi, ao longo de 2 décadas e meia, o maior
apoiador político internacional do regime chavista, já antes de assumir o poder, quando ele foi eleito pela primeira vez em 2002, em dezembro de 2002, ele pediu para o Fernando Henrique enviar um navio de gasolina para fazer frente à greve da PDVSA, que era uma greve política. Em 2006, ele pediu votos para Hugo Chávez enquanto inaugurava uma ponte sobre o Orinoco feita pela Odebrecht. E eram poucos dias antes de uma reeleição do Hugo Chávez. Então, na Venezuela, até aqui, o Lula era idolatrado pelos chavistas. Eu falo de experiência própria, de conversar com os venezuelanos. E odiado pela oposição. Agora, para o Maduro é muito ruim que o Lula se torne um crítico do regime dele. É uma perda importante no momento em que ele está fragilizado. De certa maneira, ele já não conta só com Putin, com o Irã, com o BRICS, com a China e dane-se o Brasil? É a minha percepção, pelo menos. Então, da relação com o Brasil, dane-se. Ele gostaria de poder contar com o Brasil. É uma decepção, uma frustração muito grande para ele. E por isso, eu acho que ele vai seguir o caminho da Nicarágua. E o Brasil também vai seguir o caminho do Brasil na Nicarágua, que é esperar uma humilhação, que é a expulsão do embaixador para fazer alguma coisa. Nós vamos parando aqui, a gente tem mais um segmento ainda trocando de assunto, então vou me despedir do meu amigo Caio Junqueira aqui comigo em São Paulo e do Daniel Ritter lá em Brasília. A ambos obrigado, boa noite. Lorival, a gente continua juntos.